Eu sou Urbano Medeiros. Eu acabei de tocar uma série de melodias para você que está aí me escutando. E enquanto eu estava executando, enquanto eu estava tocando no saxofone ou na clarineta essas melodias, eu fazia uma prece para que você que está me escutando tenha esse encontro com a paz, com a harmonia, com a beleza. A minha música, nesse caso, é uma música diferente de qualquer outra manifestação musical contemporânea e foi fundamentalmente dedicada ao divino, ao absoluto, ao outro, ao amado. É um convite para que você, ouvinte, você faça uma viagem, um passeio pela alma. Em todas as culturas e nações se faz música. E, ao que parece, a música nos acompanha desde a mais remota antiguidade. Os seres humanos, e até mesmo os animais, se comportam como se a música constituísse uma necessidade muito grande na vida. Consome-se música em todas as classes sociais, como se consomem alimentos.
Existe um ditado sufi que diz que o músico está no mundo, mas não pertence a ele. Essa reflexão que eu vou fazer aqui com você é baseada nos ensinamentos maravilhosos que eu recebi há muitos anos na minha vida de um grande músico da Índia chamado Hazrat Inayat Khan. Inayat Khan nasceu em Baroda, na Índia, a 5 de julho de 1882. As suas qualidades excepcionais, os talentos artísticos, atitudes espirituais eram evidentes nele desde os primeiros anos de sua mocidade. Este homem, na minha opinião, foi a pessoa no mundo que falou de uma forma mais bela sobre a música. Foi professor de música, deu concertos em toda a Índia. Seus concertos de Vina é um instrumento lá do Oriente, eram imensamente apreciados na corte de muitos príncipes indianos. No ano de 1910, Inayat Khan foi um dos pioneiros na introdução da música do Oriente aqui no Ocidente. Suas excursões musicais levaram-no a dar grandes concertos nas maiores salas de música dos Estados Unidos, da Europa. Suas execuções das músicas indianas foram grandemente apreciadas e premiadas. Inayat Khan descendia de uma antiga família de músicos. Ele nunca considerou a música apenas um som, e sim uma manifestação da essência espiritual da realidade. Além de músico, além de instrumentista, de filósofo, ele era um místico. Ele levava uma vida de meditação, de oração. Deixou muitos livros. Ele faleceu em Delhi, na Índia, em 1927. E os seus restos mortais jazem numa tumba entre 2 santos indianos em Delhi. Então essa reflexão que eu vou fazer aqui é baseada nos ensinamentos desse grande mestre, Hazrat Inayat Khan. Para a gente fazer música é preciso o silêncio, né? O silêncio é a fonte da qual o músico que faz esse tipo de música que a gente faz, é daí onde ele extrai as suas melodias. Nesse aspecto, o músico se assemelha à terra em fecundação. Sinceramente, o músico não sabe o que vai surgir, nem quando, mas ele não pode deixar passar um instante. É preciso estar lá quando algo germinar. Eu confesso para você que está me ouvindo que muitas vezes, até entrar no estúdio, eu não sei o que é que vai sair do meu saxofone. Muitas vezes eu não sei o que é que vai, como nós dizemos na gíria, o que é que vai rolar. Mas na hora que eu fecho os olhos, que eu vejo o microfone na minha frente, eu acho que é como um escritor vê uma página branca, né, em cima da escrivaninha, que ele tem que fazer alguma coisa. Então eu respiro fundo, invoco ao ser superior, que nós chamamos de Deus, e deixar fluir aquilo ali. Da mesma forma, nenhum ser humano pode saber por antecipação o que nascerá da semente plantada no fundo de si mesmo. E na minha opinião, somente o som do saxofone e da clarineta tem o poder de revelar a face desse outro, com O maiúsculo, que é seu verdadeiro ser. O som do saxofone, para mim, reabre no homem uma cicatriz, a de um passado em que ele mantinha um laço de união visceral com as plantas, as pedras, as águas, as estrelas. A palavra de Deus não diz: você é pó. A lembrança dessa união se esvanece no instante do nascimento, mas quando no silêncio o homem escuta soarem as primeiras notas, como você acabou de me ouvir aí no sax, na clarineta, uma saudade invade e ele se recorda dessa pátria perdida. A saudade da eternidade. Todos escutamos essa música no paraíso, já dizia um poeta místico, Rumi, do Oriente. Embora a água e a argila de nossos corpos tenham nos levado a duvidar, algo dessa música retorna à nossa memória.
O saxofone possui esse poder, né, de reminiscência, porque, segundo a nossa tradição do Oriente, a palheta do saxofone é feita de um bambu. E lá no Oriente se diz que a primeira coisa criada pelo Criador foi exatamente o bambu, de onde se tira essa palheta. Como o homem, o saxofone, a clarineta, a flauta, também foi arrancado do seu local de origem. Para mim, o sax é como se fosse o duplo do homem. Ambos carregam uma ferida no peito e são envolvidos por laços. Ambos são vazios e secos porque a terra não os alimenta mais. Não tem voz um sem o outro. O saxofone, aquela palheta que é feita de bambu, é feita para cantar. Olha o que é que eu estou falando, para cantar. Mas só vive nos lábios do músico. Este, ao escutar as notas musicais, percebe a vibração inaudível do céu e se recorda do tempo em que acompanhava suas pulsações. Do tempo em que, sem véus, contemplava a face radiante de Deus. Nós somos o saxofone e nossa música vem de Ti, ó Deus. Muitas vezes, em algumas experiências que eu faço, os músicos reunidos em um lado, cercados pelo público, que se instala sentado às vezes no chão ou debaixo de árvores, a gente só começa a tocar após algumas horas, quando um longo silêncio se instalou. Os músicos interpretam as composições de um dos modos do repertório ou improvisam sobre esse modo. E é interessante que nessa improvisação que a gente faz, nunca são tocados nem executados duas vezes da mesma maneira. Sempre é uma coisa nova. Para nós, a maneira até o vibrato, existe 42 formas de você fazer um vibrato. E essa música é um convite aos ouvintes para uma viagem, um passeio pela alma. Um itinerário em forma de espiral, marcado a cada etapa por um silêncio, como se todos desejassem certificar-se da solidez do patamar atingido antes de continuar a subir. O músico deixa as pegadas, dizia um poeta. O intérprete do saxofone na improvisação indica uma direção, cria um clima propício para essa viagem. A cada modo musical corresponde uma atmosfera, um clima particular. Às vezes, o silêncio do público, numa apresentação que a gente faz, é tão profundo que alimenta o próprio silêncio do intérprete, do saxofone, da clarineta, e este extrai desse silêncio a força e a doçura de suas notas. Olha o que é que eu falei. É o saxofonista, o músico, saber extrair do silêncio do público a força e a doçura de suas notas. É então que o milagre da respiração torna-se sensível para todos. Músico e ouvintes, inspirar e expirar parecem acontecer por si. É um silêncio quase irreal. E aquele som do saxofone, da clarineta, evoca que um instante de vida é ganho a cada respiração. O ouvido do músico está treinado na harmonia do grande teto celeste. Seu sopro, ao encher o tubo de bambu, o tubo de metal, o tubo de madeira daquele instrumento, prolonga o ritmo contínuo do universo. Torna-se o eco desse movimento incessante, como tão bonito falou um músico da Turquia, um grande amigo, Kudsi, um musicólogo turco, que tem uma visão muito interessante sobre isso que eu estou falando para vocês. Eu me lembro que certa vez eu estava ouvindo uma palestra de um grande conhecedor da força que existe nos sons, né? E ele dizia o seguinte: a música e o músico são inseparáveis. Eu não posso falar sobre um sem ao mesmo tempo referir-me ao outro. Na realidade, como músico, eu sou a música que interpreto.
quando senti que desejava ser músico, eu não sabia como fazer uma música. Eu tinha poucos anos de idade, estava sozinho no mundo, não tinha mãe, e o meu pai estava na guerra, falava esse conferencista. Eu pertencia às ruas e não frequentava nenhuma escola para viver. Eu roubava objetos menores. E quanto a dormir, eu dormia na rua também, debaixo das marquises e nos subterrâneos da grande cidade selvagem que era Nova York, durante a Segunda Guerra. Eu vivi um estranho inferno naqueles anos e presumo que tenham sido justamente esses infernos que deram origem ao músico que eu sou. Eu me lembro que Hazrat Inayat Khan, aquele grande mestre de música e de vida, dizia: a palavra música que usamos em nossa linguagem diária nada mais é do que o retrato do nosso bem-amado Deus. É pelo fato de a música ser o retrato de nosso bem-amado que amamos a música. A questão é saber o que é e onde se encontra o nosso bem-amado. Nosso bem-amado é nossa origem e nosso fim. E o que dele vemos diante de nossos olhos físicos é a beleza que se descortina diante de nós. E a parte de nosso bem-amado que não é manifesta a nossos olhos é aquela forma interna de beleza mediante a qual nosso bem-amado nos fala. E quando descobrimos o que é que nos atrai nessa beleza que vemos nas formas, descobrimos que é o seu movimento. Em outras palavras, é a música. Todas as formas da natureza, como por exemplo as flores têm cores e formas perfeitas. Os planetas, as estrelas, a terra, tudo nos dá ideia de harmonia, de música. A própria natureza respira. O que é que faz a alma do poeta dançar? A música. O que é que faz com que o pintor produza belos quadros, com que o músico cante lindas canções? É a inspiração conferida pela beleza. Quanto ao que em nossa vida diária chamamos de música, para mim, arquitetura é música, jardinagem é música, cuidar de fazendas é música, pintar é música, poesia é música. Em todas as ocupações da vida, aonde a beleza serviu de inspiração, aonde o vinho divino foi derramado, existe música. No entanto, em meio às diferentes artes, a arte musical foi especialmente considerada divina, porque ela é a miniatura exata da lei que trabalha através do universo inteiro. Por exemplo, se nos examinarmos, verificaremos que as pulsações e as batidas do coração, a inalação e a exalação do ato de respirar são um bloco, um trabalho ritmado. A vida depende do trabalho desse ritmo no mecanismo total do corpo. A respiração manifesta-se sob a forma de voz, de palavra ou de som, e esse som é continuamente audível, seja ele interno ou externo a nós mesmos. A música inspira não apenas a alma dos grandes músicos, mas também a todos os recém-nascidos, que no momento em que chega ao mundo começa a mover pernas, os bracinhos, ao ritmo da música. Portanto, não é exagero dizer que a música é a linguagem da beleza daquele que todos nós amamos. E quando conseguimos conscientizar este fato e reconhecer a perfeição de toda a beleza como Deus, nosso bem-amado, compreende-se por que motivo a música que experimentamos na arte e no universo inteiro tem de ser chamada de arte divina. A música eleva a alma do homem a alturas maiores do que as formas externas das assim chamadas crenças. Para aqueles que trilham o caminho do culto interior, a música é essencial para seu desenvolvimento espiritual. A razão disto
é que a alma que se encontra em processo de busca está procurando Deus sem forma. A arte é, sem dúvida, bastante inspiradora, mas ao mesmo tempo ela tem uma forma. A poesia tem palavras, nomes e formas sugestivas. Só a música dispõe de beleza, força, charme e ao mesmo tempo pode levar a alma para além da forma. É aí onde você fica sabendo que nos tempos antigos os maiores profetas eram grandes músicos. Pense um pouquinho sobre o que eu vou falar agora aqui. Como dizia Inayat Khan, além de sua força, a música inebria. Quando ela inebria aqueles que a ouvem, imaginem o quanto ela não toca aqueles que a executam ou a cantam. E o quanto ela não deve inebriar aos que roçaram a perfeição da música e meditaram sobre ela durante anos a fio. A beleza que existe na música é o berço de toda a criação. Em outras palavras, o mundo foi criado através da música e através dela ele será integrado novamente na fonte que o criou. Por que é que o ser humano é atraído pela música? Um dia alguém já me perguntou. O que nos faz sentir atraídos pela música é o fato de nosso ser inteiro ser música. Nossa mente, o nosso corpo, a natureza dentro da qual vivemos, a natureza que nos fez e a totalidade das coisas que existem por trás e ao redor de nós é música. E estamos próximos de toda essa música e temos nossa vida, movimento e ser nela, na música. Ela nos exalta quando nos movemos atrás dos bosques e olhamos para o verde, quando estamos próximos a um riacho, ao mar, que tem o seu ritmo, tom e harmonia próprios. Quando os galhos das árvores na floresta balançam, o subir e o descer das ondas, tudo tem sua música. E uma vez que tenhamos conseguido contemplar e nos tornarmos um com a natureza, nossos corações se abrirão à sua música. A gente costuma dizer que amamos a natureza. No entanto, o que é que existe nela que nos causa prazer? É a música, algo em que nos foi tocado pelo movimento rítmico, pela harmonia perfeita, pela melodia, que tão dificilmente podemos encontrar em nossa vida artificial. Isso nos eleva e nos faz sentir que a natureza é um verdadeiro templo. Um momento gasto em pé, em meio à natureza, com o coração aberto, equivale a toda uma vida se conseguirmos sintonizar com ela. Preste atenção na música que a natureza passa para todos nós. Eu acho que para esse buscador da verdade através da música, Deus não é apenas um juiz, mas um amigo que ouve os gritos de sua alma na solidão. E ele sabe que o melhor e o maior dos segredos que possui reside em seu coração. Para nós músicos, Deus é um amigo em quem poderemos sempre confiar nos momentos bons e nos momentos ruins, além de em todos os outros. Para um músico, a música é o melhor modo de unir-se a Deus. O músico que acredita em Deus leva a Ele o perfume e a cor de sua alma. Lá no nosso Velho Oriente, os músicos dedicam 12 ou mais horas ao dia à prática de diferentes ritmos, improvisando em seus instrumentos, buscando, pesquisando. A cabo desse tempo, conseguem produzir um efeito psicológico que já não é música, mas é como se fosse uma magia que pode emocionar as pessoas e penetrar no coração do homem. É um sonho, uma meditação, um paraíso, você sentir aquele gostinho do céu. Quando se escuta, sentimos-nos num mundo diferente. E, no entanto, a música, para nós orientais, ela é ouvida de uma forma de prece, de oração.
Muitas vezes nossos amigos músicos ficam preocupados em grandes plateias, em teatros e casas de shows totalmente cheias. E não é por aí o caminho. Ao invés de ser tocada perante milhares de pessoas, só uma, duas, três pessoas congregadas sob a mesma qualidade interior e natureza íntima podem juntas apreciá-la inteiramente. Se um estranho ao grupo estiver presente, o músico não se sente inspirado. Muitas vezes, quando eu, Urbano, vou tocar para um paciente que está em fase terminal, no leito de um hospital ou na sua casa, naquele momento que eu estou fazendo aquela prece no meu instrumento, né, conectado com o Espírito Santo, aquela pessoa que está ali sofrendo, para mim, como cristão, ela simboliza o Cristo das dores. E naquele momento, muitas almas são salvas através daquele bálsamo, daquela brisa suave que a gente coloca na vida daquela pessoa que está sofrendo. Inayat Khan contava que certa vez um músico foi convidado para tocar um instrumento, né, lá da Índia. Ele acedeu ao convite e foi bem recebido. Em seguida, ele retirou seu instrumento da capa, olhou então em volta e encontrou muitas pessoas que não estavam em sintonia. Ele recolocou aquele instrumento na capa e começou a deixar a sala. Os presentes sentiram-se desapontados e suplicaram que ele tocasse, que ele fizesse alguma coisa, mas sua resposta foi essa: não importa o que vocês estão me dando, mas não me sinto inclinado a tocar. Muitas vezes no Ocidente o músico fica preso ao compromisso com 6 meses de antecedência para tocar um certo programa musical e ele não tem saída. O que ele produz por esse processo não é música, mas é um trabalho que executa mecanicamente. Um músico, um cantor, nessa visão oriental, ele nunca sabe o que vai cantar, o que vai tocar, antes que comece a fazê-lo. É preciso que o músico sinta a atmosfera do ambiente, do dia, da noite, e começa a cantar ou a tocar o seu instrumento através do que vier à sua mente naquela hora. É uma coisa muito especial. E eu queria encerrar essa pequena palestra aqui com vocês com o pensamento desse grande músico, onde todo o meu discurso foi em cima das teses que ele defendia sempre. A música é o melhor caminho para o encontro com Deus. E a música não apenas une o homem a Deus, mas ela serve também para unir o homem àquele homem diferente. É um canal maravilhoso de ecumenismo, de unidade na diversidade.